Então, quero deixar claro que eu gravei esse vídeo dia 31/12/2021. Caramba, meu, eles não desligam o secador pra mim começar o vídeo. Já vou mandar logo, hein? O que é do céu contradiz tudo que nós vivemos aqui. Pois é. Não tem a galeria dos heróis? Heróis. Heróis da fé? Então lá prediz coisas de pessoas que se sabotaram, pessoas que foram ruins, pessoas que não sabiam para onde estavam indo, pessoas, 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 pessoas comuns, pessoas que a sociedade não dava nada. Sim, pessoas. E a gente sabe que quando a gente começa a ver um filme de herói, a gente sabe que um herói ele passa por diversas situações, como o seu paradoxo de viver entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, e ele tem que se encontrar dentro de si, e muitas vezes ele nem sabe o que vai acontecer e o que ele vai ser de fato e para onde ele está indo. Mas ele tem que se encontrar dentro de si, buscar equilíbrio para poder intermediar situações diante de outros heróis, para que ele possa sim viver algo dentro da sua divisão, do seu território, da sua cidade, que seja bem visto pela sociedade. Mas muitas vezes os heróis, eles nunca são bem vistos. Tem partes, tem horas, quem lê quadrinho sabe do que eu tô falando. Eles têm ideias, às vezes pensamentos, eles expressam ideias que às vezes parecem ruim ou ruins. E aquilo pode ser interpretado de uma forma como a gente tem vivido hoje, a internet, uma forma ruim. Porque aquilo entra no coração daquela pessoa que está vivendo certa coisa ruim e pode fazer com que ela interprete da maneira que ela queira. Cara, acho que essa introdução tá legal, mas eu quero falar um pouco sobre família. Vamos lá. Família. O que é família para você? Eu fiz uma publicação faz alguns meses desse ano de 2021. No começo desse ano e no final do ano passado, eu estava vendo coisas muito difíceis, né? Confronto comigo mesmo acerca de uma nova identidade que eu descobri, acerca de tudo aquilo que eu estava ouvindo, lendo, julgando, interpretando, criticando, o conflito interno de uma sociedade, o conflito interno meu, o conflito interno da igreja, o conflito interno da família, o conflito interno de quem está do seu lado, seja o seu amigo ou o seu futuro cônjuge. Pois é, eu estava vendo todos esses momentos. E eu escrevi um texto, eu acho muito legal quando a gente lê sobre a história de Davi, porque Davi ele não foi um bom pai, mas ele foi um ótimo rei perante a sociedade. Mas ele quebrou vários mandamentos da lei de Israel, que hoje condiz a uma lei espiritual para todo o território mundial, segundo os cristãos, aquilo que os cristãos acreditam. Pois é, mas a gente não pode deixar de enxergar o cristão pela cultura local que ele está vivendo. E a gente vê a história de Davi. Davi, ele foi um cara muito... um homem segundo o coração de Deus, que, né, pastoreava ovelhas, tal, matou o urso, matou o leão, tal. Depois ele matou Golias, ele foi crescendo, foi desprezado pela sua família. Alguns falam que ele não era filho legítimo do seu pai, por isso que o seu pai desprezava. Enfim, várias coisas. E dentro do meu post eu escrevi que Davi não foi igual a Salomão. Mas,
Salomão, ele reinou com sabedoria. Salomão, ele fez tudo diante de uma sociedade e ele interpretou diversos pensamentos filosóficos, dizer assim, porque eu vivi grandes questões filosóficas no meu coração, nesse final de ano, mesmo recebendo grandes palavras proféticas acerca de família, eu ainda faço uso de medicamento controlado. E o que me faz pensar que muitas vezes eu tenho equilibrado o que a medicina diz, o que a filosofia diz, o que a palavra de Deus diz, que isso para mim sempre importou. E não tem como tentarem tirar de mim, como eu fiz terapia e para mim eu parecia ser um cara muito espiritual, às vezes como a forma que eu via a vida, até os meus erros. E eu vejo que muitas coisas que aconteceram foi para o meu crescimento. Mas voltando para Davi, ele também cometeu muitos erros e tal. E Davi não interpretou muita coisa diante da sociedade, não, igual Salomão fez. Salomão, ele foi o cara mais sábio da terra. Mas Davi, ele era um cara espiritual. Davi, ele era um cara que escrevia salmos que até hoje a gente pode ler. E ele é um herói da fé. Mas enfim, Raabe está na sua galeria, que fez parte da sua genealogia. Raabe, que foi uma meretriz, uma prostituta. Pois é, isso é louco. Para você ver, né, como a palavra diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, por isso que eu não gosto muito dessa ideologia política, mas eu não digo pros cristãos, porque os cristãos, muitos cristãos, eles falam disso. Eles falam de coisas políticas, eles falam que ficam contra os esquerdistas, mas eles acabam às vezes sendo extremos. Portanto, é difícil eu achar uma panelinha para eu conviver, essa é a minha verdade. Porque muitas vezes eu não sou nem a favor muito de cristãos, 100% dentro da igreja, e não sou a favor também de cristãos que estão fora da igreja, porque para mim é muito difícil, eu sei todos esses lados. Eu fui um cara afastado de igreja, aí eu voltei para a igreja, fui reconhecido diante da igreja como um cara que se afastou da igreja, mesmo que inconscientemente na cabeça deles. E aí hoje eu sou um cara que estou na igreja, mas continuo sendo um cara que teve o seu passado e o seu erro. Às vezes não reconhecido como essência de quem e como Deus me enxerga. E nem eu mesmo às vezes enxergo as pessoas como Deus enxerga. Mas o que eu quero te fazer pensar é que às vezes eu penso que segundo a graça e a graça de Paulo, que ele escreveu, ele sabe muito bem que é graça, que ele tinha um espinho na carne, e ele foi também um grande herói da fé. Que nem sempre existe certo e errado. Como ele disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a lei de Deus está no meu coração. Mas eu vivi dentro de uma sociedade, numa família que viu, que teve suas falhas, e eu posso ser um pai hoje e botar a culpa nos meus pais de como eles me trataram. E eu posso ser uma mãe hoje e reconciliada com Cristo ou com a igreja devido aos meus erros do passado. Entende? Mas eu posso também ser eu mesmo, entende? Lendo, a gente não é o melhor que a gente pode. A gente é o melhor que a gente pode ser. Pois é. Diante de tantos lugares que eu passei, diante de tantas pessoas que eu observei, diante de tantos ouvintes ou palestrantes, pregadores, eu vejo e descubro que o pensar para mim faz parte da minha essência. Então, eu quero escrever
o que é família para mim, entende? Porque, como eu falei, dentro do ponto de vista humano, eu sempre tive a certeza que família nunca era uma pessoa sozinha. Mas diante do ponto de vista de Deus, isso também é uma verdade. Mas eu posso sim estar rodeado de pessoas e ainda assim estar sozinho. E o que eu posso afirmar é que não, o ser humano não nasceu para ficar sozinho. Então, para mim, e hoje percebendo alguns amigos que eu tive, que eu tenho, e para mim sempre vão estar no meu coração, eu percebo que algumas pessoas perderam a essência do que é família. Por quê? Porque elas se aventuram com coisas, tentando preencher algo dentro do coração delas, e elas acabam esquecendo o que é família. E eu tô aqui para te lembrar, cara, que família é que, independente de você estar vivendo num contexto social diferente hoje de mim, isso ainda faz e nos remete a lembranças que vivemos juntos. Família é quando você não esquece do outro, sabe? Família é essência, é comunhão, é cuidado, entende? Percebo muita gente tentando se enquadrar em panelas que não são delas, mas pelos momentos que a levaram a estar naquele momento atual. E elas acabam perdendo algo precioso. Eu entendo completamente esse final de ano, geralmente os finais de ano, os jovens que às vezes nem passam o Natal com a família, e muito menos o Ano Novo, porque eles estão numa vibe, numa ideia de, não digo nem de bebida, droga, essas coisas, porque eu já fui uma pessoa assim, mas às vezes o cuidado familiar que a gente obteve não foi realmente o verdadeiro cuidado familiar de um preceito bíblico, talvez, mas de algo fraternal, algo inseparável, mas foram um cuidado de regras estipuladas pelas sociedades e regras da geração que seu pai e sua mãe viveu. E hoje a gente não pode ser pessoas, não digo sazonais, mas pessoas que lutam por e defendem algo que já passou. Porque o novo, ele não é uma ameaça. A nova forma como os jovens recebem o mundo não é uma ameaça. E entender o jovem hoje é um pouco difícil, porque entramos numa era de guerras ideológicas, mentais e espirituais. Então, quanto mais tudo se estreita, entramos mais, e repito, talvez você já tenha ouvido isso, por isso que eu digo, repito, no final apocalíptico, escatológico, teológico. Guerra sempre teve, pressão social, mas nunca tiraram tanto a sua vida e se cortaram como hoje. Porque a gente sabe que o instinto do homem é sobreviver. E você querer tirar coisas, tirar a sua vida por conta de coisas,
pressão deve estar muito grande de informações, de ideias errôneas. Por isso que eu sei o quanto você passou por coisas. Eu sei porque eu vivi os dois lados da moeda e até hoje eu recebo e eu colho, que isso é um princípio, você colhe tudo que planta. Talvez você não vai colher e receber um galardão nessa vida, mas na outra. Mas muitas vezes o Senhor permite você receber o galardão nessa vida para que lá na outra isso não seja seguido, postergado ou tirado do teu galardão. Galardão é recompensa, recompensa ela tem os dois lados, é que nem a justiça, ela tem o lado do seu lado, que puxa para o seu lado, o lado bom, e o lado ruim, que pode fazer justiça a seu favor ou contra você. Então, é tudo muito delicado. Então, para mim, família não é uma politicagem, não é um abraço, não é ir numa festa e comentar aquilo que você deixou de receber ou como você viu aquilo tudo, a mesa farta ou não, as reclamações ou a maneira como você vê a vida. Porque falar das pessoas, nós sempre falaremos. Isso é do nosso instinto, isso faz parte de nós, seres humanos. Mas a gente deve ter cuidado ao falar. Se isso vai descer ou não para o nosso coração. Então, família é você servir, mesmo com ideias diferentes. Família é você tratar todos, até o desconhecido, como você trata sua mãe e seu pai. Porque muitas vezes tratamos a pessoa de fora melhor que a nossa mãe, nosso pai, nossa esposa, nossos filhos e etc. É você ser real com todos. É você ser de verdade. Sabe? Eu percebo muita preocupação na forma como as pessoas nos olham, nos veem. De muitas pessoas, e muitas vezes eu fui essa pessoa. Mas hoje eu não me preocupo muito com o que vou postar, desde que aquilo não ofenda, não transgrida 100% a essência de alguém. Mas a gente se preocupa muito com o nosso corpo, com o nosso rosto, com a beleza, com o que falam da gente, né? Com a nossa reputação. E a gente às vezes não é vulnerável com aquilo, com a nossa verdade. Não fala aquilo que a gente viveu, não expõe uma experiência. E cara, eu vivi muita coisa. E quantas vezes eu ouvi da minha mãe, que nem sempre pensa igual a mim, tipo, não faça isso ou não faça aquilo. E no final das contas, muitas vezes eu fiz deu errado, muitas vezes eu fiz, depois eu falei que era assim, entende? Porque é o conflito geracional, é difícil de lidar com conflito geracional. Quantas vezes você já ouviu aquela frase, mas você não é todo mundo? Ah, mãe, mas tal pessoa fez, mas você não é todo mundo. Sabe, eu sou grato a Deus pela vida da minha mãe, porque ela pode não ser uma mulher tecnológica, uma mulher que até hoje ela tem às vezes receio de dirigir ou de falar em público, mas é uma mulher que meio que foi chata pra mim em alguns aspectos, mas é uma mulher que me endireita ao ponto, juntamente até com a minha futura esposa, quem sabe, que me endireita ao ponto de sempre quando eu tô indo por uma rota ruim, eu consigo voltar à minha essência, que é isso, família. Mas eu percebo que a família, pra mim, não é isso, cara, entende? Não é política, é isso que eu quis dizer, de se ver uma vez no ano,
sabe? De quase não se falar. Pra mim, família é quem abraça suas dores, sabe? Também é quem está com você ali, entendeu? Mesmo quando fala a verdade pra você mesmo, se te fira, porque às vezes a nossa verdade não é a verdade e a gente tem que ouvir aquilo para aquele momento, para que eu venha se levantar. Então é isso. Explicando um pouco esse post, depois vocês dão uma olhada, eu escrevi que a fidelidade de Deus não é como a do homem, a família de Deus não é como a do homem, a bondade de Deus não é como a do homem, e realmente não é, porque o homem, ele é falho. O homem, ele não vai te amar como Deus te ama. A sua família, a família de Deus é a que quer te colocar numa zona de desafios e de para fora da zona de conforto. É o ferro afiando ferro, entende? Te motiva quando tem que te motivar. E o que me preocupa não é só a geração coach, porque eu entendo que a finalidade é uma boa finalidade, mas o que me preocupa é quando nós queremos ficar na nossa zona de conforto, vivendo, ajudando riquezas para si. Quantas pessoas fora da igreja eu já vi e eu olhei e falei, nossa, essa pessoa é um cristão. E quantas pessoas dentro da igreja eu falei, nossa, o que essa pessoa está fazendo da igreja? Entende? Porque o cristão ele é analisado. O cristão ele é uma testemunha, pequenos cristos. Né? Eu sou discípulo, ou seja, eu sou testemunha de Jesus. E é aquilo que Paulo ele descreve no filme, filme do apóstolo Paulo, que até passou no Natal esse ano, no dia 25. E o engraçado é que a Record passa muitos filmes né, e novelas que, independente do ponto de vista que eles creem teológico, isso desperta fé. Né? E Paulo, e todos naquela época, que Paulo, ele era Saulo, ele se converteu em Paulo e ele viu a Cristo. E tem um versículo na Bíblia que fala que a gente não é de Apolo ou de Paulo, mas a gente é tudo imitador de Cristo, mas Paulo, ele tinha um coração convicto de que ele era parecido com Cristo. Por isso que ele falava para seguir ele, como ele segue a Cristo. E é esse o exemplo. Ele falava o meu evangelho, ele citava isso, que o evangelho era dele. E eu quero ser essa pessoa. E hoje eu consigo compreender o mundo de muitas pessoas. E eu não enxergo mais algo como secular e sagrado. Mas eu enxergo algo como um profeta enxerga, como algo profético. Eu não pego uma música secular, olhando no ponto de vista secular, mas de algo profético, porque a nossa boca profere do que o nosso coração está cheio. E muitas vezes, se a loucura de um jovem cantando certas músicas, como talvez de MC Kevin, talvez de Marília Mendonça, que ela conheceu a verdade, talvez de Renato Russo, fosse direcionada para o lugar certo, com certeza isso teria muito mais frutos de amor incondicional, e a resposta que eles buscavam através das suas músicas os fariam heróis. Porque hoje eles são heróis, mas heróis sem juízos, talvez algumas pessoas, dependendo do músico, tá? Não tô citando nomes agora, mas heróis sem juízos. Heróis que trouxeram verdades para eles naquelas emoções que as pessoas estavam sentindo e o momento de vida que elas estavam recebendo, né, culturalmente naquela época do país que ele residia. E até hoje é como perfume. O perfume que me faz lembrar de momentos e o cheiro do perfume. É como a música ela consegue te lembrar de momentos. Isso tem uma grande instrução para você inconsciente.
Então eu entendo o que é a raiva, o que é a ira. Eu não entendo o que é não ser entendido. Eu entendo o que é ser um herói. É nóis, até o próximo vídeo. Eu quero falar no próximo vídeo sobre música.